é João Pedro Pereira Pinto, eu tenho 21 anos. Eu andei vivendo a minha vida bem curioso, tipo, comecei a viver, tipo, normal, entende? Tipo, que nem toda criança, tipo, eu tinha amigos, tinha tudo isso, brincava, ia pra praia, tipo, brincava comia coisinhas, esse tipo de coisa, né? Coisa de criança, só que foi só depois de um tempo que eu comecei a ver o quão diferente eu era. Porque eu tô focado em uma coisa mais do que a outra. Mas na época eu não sabia o que era, mas aí eu fui logo aprender que era sobre o Asperger. Quando eu nasci, né, tudo isso, e eu fui nascendo, fui crescendo, vocês começaram a notar algumas diferenças, algumas coisas diferentes que eu tive. Daí eu queria perguntar pra vocês, né, que nem eu fiz no meu negócio, como que foi o conhecimento de vocês sobre esse conceito novo, que tipo, talvez vocês nunca tinham tipo o conceito em mente, nunca souberam o que é isso o que é esse autismo e tudo, o que é Asperger. Como é que foi o conhecimento de vocês dois? Eu notei que você já era diferente, como eu tinha o Rafa, que é o filho mais velho, muito próximo, eu já notava que você era diferente, pequenininho, porque uma coisa muito diferente que você tinha, que era muito pontual, você chorava muito, chega uma certa hora do dia, você chorava muito, 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 muito. Eu acho que eram muitos estímulos, você era muito bebê, e as pessoas queriam pegar você, ficavam mudando você de colo. Eu ia pro quarto escurinho, ficava com você quietinho, e você ia parando, e aí acalmava. Tanto que você operou de hérnia no umbigo e na virilha, e a gente não sabia se de tanto chorar que ele teve a hérnia, ou se ele tinha dor, por isso que ele chorava tanto. E logo entrou na escola muito cedo também, com 1 aninho, e a diferença é que ele não contava, não falava nada, e não contava as coisas da escola, não cantava as musiquinhas, não cantava as coisas que o outro irmão já fazia, eu achava estranho. Quando eu comecei na escola, quando eu era menorzinho, acho que eu já estava entrando nos anos finais, tipo do 6º ano até o 9º, né? Jardim das Nações, foi uma escola muito boa, aprendi muita coisa. Eu acabei saindo do 5º a 6º ano, eu comecei a sair daquele ano por causa que eu sofri bullying, né? Foi uma coisa que eu sofri na época, que eu não olho muito para trás, porque é uma coisa que aconteceu com muita gente, mas me afetou muito. Eu acho, tinha muita gente que me deu bullying, por jeito diferente que eu era e tudo. E daí eu mudei pra Dinâmica, que é a escola bem do lado. Que esse fato que sua mãe falou, de ter o irmão mais velho, já tinha 1 ano e 2 meses a mais que você, então o Rafael andou antes de 1 ano, falava igual um tagarela. Sem então querer compara, né? Aí falava, por quê? Tá na mesma idade? Não, deve ser um pouquinho mais pra frente. E esse fato de você chorar, a gente sempre pensava em ter alguma dor primeiro. E não que pudesse ser essa outra coisa que a gente nem pensava, a gente nem sequer sabia sobre autismo, transtorno espectro autista, Asperger, nada disso. Tipo, eu sou focado em muita coisa, só que às vezes eu acho que eu sou muito focado em outras coisas do que o normal. Tipo, eu posso não saber muito sobre química e tudo, nem biologia, mas eu posso saber mais sobre, tipo, exatamente sobre, como é que eu posso falar? Sobre uma série de desenhos, tipo, que não é muita gente que fala. E às vezes eu levo muitas coisas a sério, e é uma coisa que eu acho que é um negócio do Asperger, que minha mãe e todo mundo fala. Às vezes eu não consigo identificar uma piada, tipo, por exemplo, piada assim na hora. Tipo, às vezes eu acho que, tipo, demora um tempinho pra entender alguma coisa, porque será que eu tô sendo honesto, ou será que eu tô sendo que nem outra pessoa? Tipo, será que eu tô sendo sério por querer, ou se eu tô sendo sério porque eu não tô entendendo? E aí teve uma pessoa muito importante, que foi uma psicóloga, a Simone Matos, que fez uma primeira avaliação e também não sabia do que se tratava. E a gente, em conjunto com ela, decidiu que não importava o nome do que a gente estava atrás, mas que a gente não perdesse tempo e fazer estimulações. A partir disso, ela conectou com a sinapse, aí você começou a fazer... Correndo, fazer o fonoaudiólogo, seguiu ele a vida inteira também. Isso, até a idade mais de moço já. Quando eu cheguei ao ponto de eu querer me explorar mais, tipo, o que exatamente eu fiz de diferente, tudo, e eu me lembro da época que eu ficava na escola, né? Eu fiz muitas coisas que hoje em dia eu sinto muito mal por ter feito, tipo,
Eu sei que eu era vítima de bullying, mas eu também não era muito controlado nas minhas próprias emoções. Às vezes eu deixava, né? Às vezes eu deixo de vez em quando, né? Eu deixo as minhas emoções sair muito fora de controle. Tipo, eu não tinha bom controle, né, na época. E daí eu sem querer agredir muito. Acho que eu machuquei um menino que eu não queria, que era muito gente boa. Porque eu não tinha muito controle de emoção. E é algo que eu sinto mal, porque imagino como deve ser com meus pais, entende? Tipo, que não é uma coisa, eu não queria desapontar eles. Eu não desapontei, eu espero, porque eu aprendi com eles, me ajudaram, né, a entender. Teve aquela investigação que a gente foi fazer, por recomendação, acho que entre a Simone e a outra. Isso foi depois. Que a gente precisou... Em São Paulo. Fomos a São Paulo fazer... Isso foi depois que eu fui no Centro Espírita. Isso. Porque foi essa terapeuta que disse que ele era hiperativo e que ele ia ter que tomar Ritalina e que não ia ter mais jeito e que ou ele ia tentar dar floral e que se o floral não resolvesse não ia ter jeito, ele ia ter que tomar Ritalina. Aí eu fui no Centro Espírita do Quiririm, atrás de uma senhora que fazia floral. Eu fui lá por causa do floral. Sentei, levei ele na sessão do Centro Espírita, deixei ele na salinha que ficam as crianças e entrei com a senhorinha e comecei a explicar para a senhorinha. Eu falei, olha, meu filho não falava nada até os 3 anos, meu filho não brinca com os amigos dele, ele tem isso, isso e isso. A senhorinha do floral, sem ter visto meu filho, falou, meu bem, seu filho tem síndrome de Asperger, eu sei o que é, procura uma psicóloga. Eu falei, não, mas ele já está nos melhores psicólogos. Eu vim aqui para a senhora me dar uma receita do floral. Aí ela disse, então tudo bem, mas não deixe de olhar na internet. E eu naquela época quase nem olhava em internet, não mexia em internet, não tinha rede social, não tinha nada naquela época. Mas eu cheguei do Centro Espírita e fui olhar na internet o que era síndrome de Asperger, que era como era chamado naquela época. E daquilo que eu comecei a ler, foram me vindo todas as respostas de tudo que acontecia com o João Pedro. Tudo que tinha explicado ali, dentro do espectro autista, todos os sinais que os autistas dão, estava ali na internet, eu fui lendo. E aí, entre essas recomendações, eu li uma reportagem do Fantástico, que tinha um médico, Dr. Salomão Schwartzman, lá de São Paulo. Eu falei, vou marcar uma consulta com esse cara. E antes disso, você escreveu uma carta dizendo assim, eu sou o João Pedro. E você apresentou o João Pedro porque você tinha visto... Para todo mundo do bairro. Do bairro, porque assim, agora a gente consegue começar a ter um entender. E antes de ir lá no Salomão Schwartzman, a gente fez um caminho que nós fizemos. O João Pedro precisou ser anestesiado, fez uma ressonância. Testes auditivos. A gente foi para São Caetano do Sul. E esse doutor Salomão mandou ele fazer aquele psicodiagnóstico, na época foi caríssimo. Aquela mulher. Uma mulher faz que era 400 pau cada sessão, 2 vezes por semana em São Paulo. Que aí tinha que ir lá, eu levava o João Pedro pequenininho, a gente ia ia fazer lá. Uma entrevista só nós dois, aí na outra semana voltava com o João Pedro, daí fazia uns testes. Ficamos mais de 1 mês. Que não era validado no Brasil. 2 vezes por semana. Os testes não eram validados no Brasil, então a gente estava fazendo uma coisa que não era para o João Pedro, era para pessoas, vamos dizer, que tinham, para ver se encaixava ou não. Ninguém falava em autismo. Não se falava há 20 isso. anos, Chamava ninguém falava transtorno em do desenvolvimento chamava transtorno TDAH. Todo mundo era dentro disso. Déficit de atenção. Déficit de atenção. Esse era o diagnóstico que eles faziam. Depois, na consulta com esse doutor Salomão, ele me disse, olha, depois contei para ele, daí eu levei a meu filho na mulher do Centro Espírita, e a velhinha do Centro Espírita falou, procure saber na internet. Ele, olha, eu acho que eu vou chamar essa velhinha para trabalhar comigo. Antes disso, foi interessante que quando nós chegamos lá no Salomão Schwartzman, que é um neurologista, um professor universitário, todo catedrático, quando nós fomos em São Caetano do Sul, um pediatra que eu não lembro o nome dele, mas eu tenho a feição dele. Que é de São Caetano mesmo? Nós fomos levar ele para fazer uma avaliação neurológica, com a ressonância na mão. E eu me lembro ele sentado, de frente para o João Pedro em cima da maca dele, ele com um martelinho, de fazer reflexos, assim, que o exame neurológico tem. Ele batia na mão e falava assim, João Pedro, ele não tem nada. Aí quando foi a ocasião de nós irmos lá no Salomão Schwartzman, que era perto
do Detran em São Paulo, perto do Dante Pazanese, ele ouviu toda a história, pediu pro João Pedro tirar a meia, andar na ponta do pé, voltar, olhar, e eu lembro que ele fazia a mesma cara do outro neurologista, do tipo assim, acho que é mais um que eu estou diagnosticando. E aí com a história que a Ana Paula contou do centro espírita, aí mudou tudo. Mudou tudo, porque daí eu já sabia, a gente já sabia o que ele tinha. E sabendo o que ele tinha, eu fui procurar também na internet e achei essa clínica Sinapse, que era aqui em Taubaté e que é multiprofissional. E que faz toda a diferença na terapia com essas crianças, com essas pessoas. Né? Porque eles tinham arte-terapia, ecoterapia, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Atividades de vida diárias. Ele ia para um restaurante. Psicopedagoga. Então, eram muitas atividades. Ele tinha 8 horas a mais na semana de terapia, fora o horário da escola. Lá eu aprendi muitas coisas, como tipo, usar meu estímulo, usar minha paciência, usar linha de pensamento. E eu fui muito colocado em jogos de cartas, assim, ou comunicação com pessoas do mesmo lugar. Também tinha mais especiais que, tipo, eu saía do lugar e eu ia com uma das tutoras para poder ir num supermercado, comprar coisas e preparar almoço, esse tipo de coisa, tipo... Que é uma coisa que, tipo... Eu vou aprendendo com o tempo, mas é uma coisa que eu não tinha interesse, tipo... Eu não tinha interesse de aprender e tudo, eu tinha muito interesse em outra coisa. Meus pais me ajudaram muito nisso também, tipo, não, eu não estou falando que meus pais não fizeram nada disso, não, ajudar. Mas isso aí basicamente foi pra me ensinar de uma maneira, tipo, porque eu ficava muito em estresse no supermercado, eu sempre me perdia, eu sempre ficava focado em algo. Eu me perdia muito no supermercado, perdia muito em parque, assim, esse tipo de coisa, daí me ajudou a conhecer o meu próprio lugar, tipo, com quem eu falo, o que eu faço em situações assim. Quando chega o assunto à história, eu acho que eu penso mais na minha família. A minha família é um dos pontos mais críticos sobre como eu vivi a minha vida, né? Todo mundo vive com uma família. Tipo, até pessoa que, tipo, infelizmente, às vezes nasce com dificuldade, assim, né? Pessoa em volta, às vezes sem pessoas, sempre vai ter uma família para essa pessoa, eu acho. Eu torço para todo mundo que tem uma família para amar, entende? Todo mundo, não importa se é de sangue, não importa se é sem sangue, não importa. E com a família que eu tive do meu lado, eles sempre me ajudaram, né? Porque eu sempre agia diferente dos meus 2 irmãos, né? Eu sou irmão do meio. Tenho o maior, tenho o menor, sou irmão do meio. E, tipo, de um exemplo, eu sempre tinha medo de chuva, trovão. Tipo, muitas crianças já ficavam na chuva, não tinha muito medo, entende? Tipo, muitas crianças, tipo, eu demorei muito tempo para poder, tipo, parar o medo de chuva. Um dia meu pai, ele me levou para fora, né? Levou pra fora num dia de chuva e me ajudou a superar o medo, entende? Uma coisa que, tipo, me ajudou muito, tipo, na época tive muita dificuldade, tipo, trovão, vai me matar. Aí, tipo, não, meu pai me levou um dia, pegou um coletinho de chuva, me levou e a gente ficou na chuva um pouco, tipo, me ajudou, me acalmou, né? Daí mostrou que a chuva não mata ninguém. Tipo, é claro que vai cair trovão em alguns lugares, tipo, isso é ensino, é normal, a ciência. E minha mãe sempre me acalmava também. Minha mãe... Toda vez que eu ficava com pressão de ensino, assim, minha mãe sempre me ajudava. Às vezes eu até ia no hospital, que minha mãe trabalhava, né, para me ajudar a estudar. Nas poucas horas que ela tem de intervalo, ela me ajudava a estudar. Eu chegava lá, acho que meu avô me levava, meu avô e minha avó também, umas pessoas muito felizes de ter na minha vida. Eu fico muito feliz de ter grado deles na minha vida. Me levavam até lá no hospital, né, e os poucos momentos que minha mãe tinha de intervalo me ajudava a estudar. E hoje, graças a Deus, é esse homem que está terminando a 2ª faculdade e que é inteligente e que é independente, vai na academia sozinho, faz supermercado para mim, cuida da casa para mim, interage com todo mundo e faz tudo direitinho, porque a gente investiu nele. Porque se a gente tivesse deixado ele trancado, se a gente tivesse achado que era falta de educação, falta de limites, e tivesse agredido ele, seja com palavras, com gestos, ou que não desse toda essa oportunidade para ele, com certeza, talvez ele não tivesse chegado até onde ele chegou. E a ideia da gente divulgar isso tudo sempre é para isso. Quem sabe que não é toda a família que tem a mesma oportunidade que a gente teve
de investir nele. E como é que as pessoas que não têm a grana que a gente investiu naquela época, a grana e o tempo que a gente gastou não, que a gente investiu, como que esse cidadão que era uma criança autista vai ficar um adulto autista, mas ainda muito dependente. E como é que esses pais vão conseguir envelhecer e largar esse filho sozinhos na vida? Entendeu? É isso que, assim, os autistas envelhecem, os pais dos autistas envelhecem, e o que a gente quer família, o que a gente quer principalmente, é que os nossos filhos sejam independentes, mentalmente, financeiramente, que eles consigam seguir os seus passos sozinhos. A gente quer sempre ter o filho por perto, mas a gente quer que o filho da gente saiba andar sozinho, que tenha seu relacionamento caso ele queira ou não, mas que tenha seu trabalho, que seja prazeroso para ele, e que consiga se sustentar, que consiga viajar, que consiga ser feliz sozinho, e que a gente seja sempre mais um apoio. Respeitando as escolhas, né? Que ele tem, à medida que vai, o processo é um pouco mais elaborado, com mais conversa, de tudo que a gente viu, o desenvolvimento do João Pedro ao longo desses anos, tem um step que ele que faz, assim, ó, no tempo dele. Então, assim, lembrando lá agora, a Paula falando, lembrando, o João Pedro morria de medo de chuva, morria de medo de rojão, e a gente precisava de alguma forma, com o que a gente tinha de ferramenta, tirar de uma criança, ou dizer que pelo menos isso era normal e aconteceria para o resto da vida, outro barulho e tudo mais. Aí depois o problema da chuva, que ele se trancava, botava um negócio no ouvido, né? Ele entrava só com algodãozinho e depois aqueles de ouvido mesmo, normal. Aí eu falei, cara, que nem como é que eu tampar, mas ele ficava calmo. Eu dava uma tranquilidade. Eu falei, cara, não vai ter outro jeito, eu vou lembrar da minha infância. Então nós vamos combinar, nós saímos na chuva correndo, nós dois. E ele curtiu o negócio da chuva e aquilo parece que foi mais um passo, então não tinha mais de fechar a janela em todos os lugares. E a gente foi, depois quando ele foi fazer o processamento auditivo central, e a gente foi entender, não dá para ter 5 entradas para uma saída. O cérebro lá dentro atrapalha. Então terminou uma tarefa, tem a segunda. Terminou a terceira, vai para a quarta, assim. Não dá para falar 7 coisas ao mesmo tempo. Hoje, ao contrário, ele se articula muito bem. E depois daquela visita lá no Salomão Schwartzman, que ele indicou a neuropsicóloga, que a gente fez todos os testes, surgiu um anjo nesse intervalo de tempo, por contatos, que uma psicóloga, Lília Maíse, aqui em Taubaté, na verdade, maravilhosa. Ela estava terminando uma tese de doutorado, eu li a tese dela, e ela estava escrevendo, não era por classificações, você viu que ela estava interessada no paciente, na criança e na família. Então a gente viu, então ela dava todo um suporte e ficou com ele até agora há pouco. Virou a grande amiga e ao mesmo tempo uma pessoa que dava suporte, confidente, serviu de uma ponte muito grande entre nós. E mais interessante disso tudo, a Ana Paula contou a história do Centro Espírita, eu certamente devia estar chegando ou voltando do hospital, enfim, e as coisas aconteceram e precisavam acontecer há menos de 2 anos na pandemia. Eu já frequentava o mesmo Centro Espírita sem mesmo, já não mais casado com a Ana Paula, eu conheci a tal da senhorinha, que é a dona Beatriz, casada com o seu Dimitri. Porque minha esposa dá aula lá no Evangelho. E para nossa surpresa, um dia nós fomos experimentar um restaurante que tem na rua principal do Quiririm. Quando lá chegamos, quem que são os donos do restaurante? Seu Dimitri e dona Beatriz. Aí ela veio sentar à mesa conosco e eu falei para ela, a senhora lembra de uma história que uma moça morena foi conversar assim contando tudo? Ela falou, eu me lembro disso. Eu falei alguma coisa para ela pesquisar? Falei, falou. E você sabe o que deu? É esse o menino. João Pedro, a história é esse aqui. Aí ele abraçou a dona Beatriz, foi um encontro
de almas, na verdade, depois de tantos anos que isso aconteceu. Foi uma coisa muito legal, foi uma inspiração, na verdade, né? E saber o diagnóstico é importantíssimo, aceitar o diagnóstico é importantíssimo, porque o João tem algumas diferenças que a gente nem percebe mais, porque a gente está sempre convivendo, mas a gente sabe que são diferenças que a gente aceitando como é só avisar para ele, anteceder as coisas, para ele não ficar assustado, evitar que ele faça várias coisas ao mesmo tempo. Ou muito em cima da hora, uma combinação levar ele que lugar com muito barulho, a gente já sabe que ele não gosta, então tentar evitar coisas que dá completamente para adaptar a intenção, né, a ideia, já que a gente passou por tudo isso, se a gente pudesse esclarecer muita coisa para tantas famílias, que hoje o número de autistas já é cerca de cada 44 crianças, uma é do espectro autista, a incidência vem aumentando muito, então não adianta você negar e não querer saber, ou você conhece alguém, ou você convive com alguém, ou você tem alguém na sua família que é autista. Às vezes você ainda só não você conseguiu não sabe reconhecer. E mas a gente você passou tem. a conseguir enxergar outras pessoas nas famílias de outros colegas ou de outras pessoas que você conhece, nas escolas, na faculdade. Sim. Assim, a gente vê de pessoas que você recomenda, por exemplo, para conversar com a psicóloga da instituição. Ou quando a gente era criança, né, na minha classe eu sei que tinha, hoje em dia eu falo, nossa, não sabia o nome. ele era autista. O mais legal é não criar rótulo. Sempre preocupado com todos que ele conhece, com todos da classe dele, com todos os amigos dele, da família dele. Então, é uma dádiva mesmo, é um grande prêmio. Veio para nos ensinar um monte de outras coisas que talvez a gente não aprendesse se não tivesse o convívio, né? Então, assim, aquela desestruturação que tinha no começo, até organizar estudo e tudo, além disso tudo, ele desenvolveu uma grande habilidade de desenhar, né? Ele é autodidata em inglês. Às vezes falta até umas dificuldades quando a gente vai conversar, faltam algumas palavras em português, quando ele pensa em inglês, né, tão rapidamente. Acho que o mais legal, ele está também acolhido pela empresa de ultrassonografia, a Gaia, que ele hoje faz todos os desenhos do Instagram, né? Já teve os desenhos dele vendidos fora do Brasil e continua. Um profissional formado já, primeiramente lá no design gráfico e agora no audiovisual. Então, acho que assim, vai aos poucos aumentando o nível do desafio e ele passa completamente bem, tranquilo, bem organizado e sempre respaldado por nós, né? Parabéns por ele se lançar e ajudar tantas outras pessoas que uma hora dessa que estiver assistindo esse vídeo pode se tornar inspirado pela ideia do nosso filho de compartilhar com tantas e tantas pessoas que às vezes estão em casa em dúvida como nós ficamos lá atrás, quando ele era pequenininho. Então, isso tudo serviu para a gente de uma grande lição que a gente não sabia como fazer também. Então, nós estávamos juntos desde o começo, não era do zero, mas a gente estava sem preocupação de ter um nome, se era uma doença, se era nada. É uma forma, não é uma doença. É uma forma. Está classificado no livro de doença, mas não é assim que deve ser visto. É um jeito, uma forma que cada um deve ter tantos outros no mundo que a gente ainda não descobriu. Certo, João? Eu não tenho uma pergunta. Acho que a gente falou. Você acha que vocês já falaram todas as perguntas? Então tá bom, é isso, João. Parabéns pelo seu trabalho e que a gente quer que fique gravado, que a gente vai estar sempre do seu lado. Demorou muito tempo pra eu chegar num ponto que eu posso 100% compreender o que é, mas tipo, eu até hoje em dia não sei 100% do que eu tenho de novo, o que eu tenho de diferença, mas tipo, eu vou aprendendo no caminho, eu vou aprendendo e eu tô feliz com o que eu sou agora, honestamente. Tô feliz.